O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. A primeira leitura que ouvimos do profeta Isaías, vimos alguns trechos que ele anunciava e que vieram dentro do Evangelho domingo passado, anteontem, quando ele já anunciava a vinda daquele que deve preparar o caminho do Senhor, nivelar, acertar os caminhos, aquele que é a voz que clama no deserto. E ele já prepara para isso, e como nós estamos celebrando o advento, a vinda também de Jesus, porque ele fala daquele que prepara a vinda do outro, que é o próprio Jesus que vem e deve encontrar esse caminho livre de todos os empecilhos, todos os males que possam atrapalhar a sua caminhada, a sua pregação. Isaías fala também da libertação que nós precisamos ter quando diz: consolai o vosso povo. A maior consolação nossa é a própria vinda de Jesus. Assim como ele faz essa comparação, nós somos como o feno, que vai murchar, vai secar, vai morrer, e às vezes vai servir só para adubar a terra. Nós também podemos estar numa situação dessa, mas com a vinda de Jesus nós somos resgatados, nós somos elevados à nossa dignidade que Deus quer como filhos seus prediletos, e Jesus então nos coloca no nosso lugar. Não estamos acima dele, de jeito nenhum, mas ele nos faz cada vez mais próximos, e que vem também no Evangelho de hoje, nessa chamada parábola da ovelha perdida, esse texto escrito por São Mateus, mas que em Lucas, no capítulo 15, se une a outras duas parábolas, a da moeda perdida e do filho pródigo que é a exclusividade de Lucas. Então, quando ele cita, se um pastor tem 100 ovelhas e perde uma, ele deixa as 99 que não estão perdidas, guardadas, quando elas devem estar bem fechadas, e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la. Quando encontra, ele volta mais feliz por aquela que ele encontrou do que pelos 99 que não se perderam. Isso certamente acontece muito conosco, quando a gente tem muita coisa e exatamente um papel, um documento, na cozinha, aquele talher de preferência que a gente quer usar naquele momento, a gente não acha, está tudo ali, talvez na gaveta, talvez no espaço. Quando a gente acha aquele que está procurando, a alegria maior, sabendo que tem outros tantos. Então, a alegria de encontrar o que estava perdido. E nós precisamos ir atrás dessa ovelha para resgatá-la. Talvez está ferida, machucada, perdida, assustada, e façamos a ideia de uma ovelha que pode ser atacada por outros animais, e depois ela encontra aquele que é a segurança dela, que é o pastor que vai e encontra. Mas às vezes nós nos preocupamos não tanto com aquela, é uma só, deixa para lá. Depois vai mais uma, é mais uma. Com pouco nós estamos com 50, com 40. E aí a gente vai ter que, no final,
guardar as 10 últimas, ir atrás das 90 que se perderam. Então nós não podemos deixar perder nenhum, porque de uma em uma podemos perder todas as 100. E quantas que nós perdemos? Quantas vezes alguém, que até na questão de dinheiro, de riqueza, gasta aqui, gasta ali, investe aqui com mau sucesso e depois vai ver, está na miséria. Então que nós, isso tudo como comparação, como parábola, que nós pensemos naquelas pessoas que devem estar próximas, porque às vezes a gente não dá falta de alguém que está sempre presente na vida da gente, na igreja, na comunidade. A gente não dá falta da pessoa que para de vir. E às vezes, quando é uma pessoa que presta muita ajuda, a gente ainda critica, fulano sumiu, irresponsável. E depois ela fala, você não sabe o que eu passava em casa na minha família, que nós não fomos atrás daquela ovelha que estava ferida na sua casa. Isso acontece, pode dizer, todo dia, e nós não abrimos os nossos olhos para essa realidade. E hoje nós celebramos o dia de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão, de família até um pouco nobre, e que ele era muito dedicado a diversas situações, sobretudo as Sagradas Escrituras, como também a liturgia. Nós temos muita coisa que temos como herança de Santo Ambrósio. E ele tem uma história muito conhecida, que ele é um dos responsáveis pela conversão de Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele sabe que quando ele estava naquele processo, naquela indecisão de conversão, não sei, aqui é uma palavra que encaixa bem, mas 3 situações que o fizeram converter. Uma oração de sua mãe, Santa Mônica. Outra, um texto de uma das cartas de São Paulo. E outra é uma pregação de Santo Ambrósio, que ali se tornou íntimo de Santo Ambrósio e veio a se converter. Então, e depois se tornou até bispo também de Hipona, na África. Então, Santo Ambrósio tem uma história de grande relevância para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa igreja, na nossa história. Que nós também possamos deixar algo para aqueles que vierem depois. Quantas vezes a gente talvez não vai conseguir a conversão de uma pessoa tão importante na nossa história, mas o outro é tão importante quanto Santo Agostinho, quanto outros, nós podemos colaborar para a conversão de um, quem sabe, e que não é menos importante, como disse. Vamos fazer isso? É aquela ovelha que está perdida, é aquele peixe que a gente está pescando, vê no anzol e vai embora, depois a gente consegue de novo, e assim nós vamos continuando a ser pescadores de homens. Vamos elevar a Deus a nossa prece, nessa nossa caminhada, de poder, primeiro, evitar perder as ovelhas, e se perder, que nós possamos ir ao encontro.